Fala galera, boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, no seu momento que você está vendo esse vídeo, mas aqui quem está falando é o Wagner. Eu tenho uma mensagem diretamente do trono de Deus para a sua vida, né? Estou voltando novamente com os vídeos frequentes aí no canal, né? Para trazer uma mensagem de refrigério, uma mensagem de paz, uma mensagem que venha acrescentar algo sobre a sua vida, amém? Para quem não me conhece, prazer, meu nome é Wagner, eu sou da cidade de Colatina, né? E o meu intuito principal desse canal é levar a palavra de Deus, né? Cumprir o ID, na verdade, que Jesus tanto falou, né? ID e pregar o evangelho a toda criatura. Então esse é o meu principal intuito, né? De estar fazendo esses vídeos falando do amor, né? E da santa palavra de Deus, que é muito poderosa e com certeza vai mudar a sua vida. Né? Quero deixar uma mensagem aqui breve, porque eu não pretendo fazer vídeo longo, também porque por minha vida ser bastante corrida, eu não tenho tempo, né? E eu não tô a fim de abandonar o canal, tô a fim de prosseguir, né? E por isso mesmo hoje eu vou estar falando de promessa, hoje eu vou estar falando de visão, né? O que Deus tem para a sua vida, né? Primeiramente a gente temos que entender o que é vista e o que é visão, né? E isso nada melhor do que a gente lermos a palavra de Deus no que se diz respeito a isso, a promessa, amém? Então vamos lá então. Vou estar lendo aqui a Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 4, verso de número 28. Gálatas 4, 28 vai dizer um pouco sobre isso, sobre promessa, o que eu e você temos, né? Que é a promessa de Deus sobre a nossa vida, né? E a promessa de Deus, ela é muito poderosa sobre a nossa vida, porque você vai entender isso no decorrer aqui, que vou tratar aqui desse assunto, amém? Que diz assim, no livro de Gálatas, capítulo 4, verso de número 28, vai dizer assim: meus irmãos, vocês são como Isaac, são filhos de Deus e por causa da promessa divina. Então nós somos filhos de Deus, nós somos como Isaac, os filhos da promessa. Nós estamos debaixo de uma promessa de Deus, uma promessa de prosperidade, uma promessa de cura, uma promessa de libertação, uma promessa de renovo de Deus sobre a nossa vida, porque nós somos como Isaac. Nós não somos como Ismael, que é filho da escrava. Nós somos como Isaac porque nós somos filhos da promessa. Deus tem uma promessa muito grande sobre a nossa vida, né? E nós temos que entender isso. Para que nós venhamos entender isso, nós temos que diferenciar o que é vista e o que é visão. Vista é aquilo que nós vemos, aquilo que nós vemos fisicamente. Um exemplo, eu vejo esse copo de água e eu posso pegá-lo, né? Isso é vista, eu ver, mas visão é o que você pode ver além daquilo, o futuro. Amém? Visão é aquilo que você vê além. Visão é aquilo que você sonha, aquilo que você projeta, aquilo que você corre atrás para conquistar. Isso é visão. A Bíblia vai dizer algo muito interessante sobre visão, que o próprio Deus, né, lá no livro de Gênesis vai dizer que Deus falou: e haja luz, e houve luz. Então Deus, ele teve uma visão. Ele falou porque ele já sabia, ele planejou algo que iria acontecer. Então ele teve uma visão, ele acreditou naquilo, né? E a Bíblia vai dizer também no livro de Gênesis que Deus viu tudo aquilo e falou, e viu que aquilo era bom. Então ele contemplou, então ele usou a sua vista para ver aquilo, né? Então que você, a partir de hoje, não venha andar somente pela sua vista, mas também pela sua visão. Não desista dos seus planos, não desista dos seus projetos, não desista, né, dos seus objetivos. Porque, meu irmão, nós estamos debaixo de uma promessa, e a promessa de Deus é poderosa, meu irmão. Eu posso pegar por base aqui vários guerreiros da fé, mas eu vou pegar, por exemplo, o rei Davi. Rei Davi, uma pessoa que, se não fosse a visão de Deus sobre a vida dele, ele não seria ninguém, porque a Bíblia vai dizer que nem os seus familiares, nem o seu pai acreditava no seu potencial. Foi entanto que quando Deus fala com o profeta Samuel para ir até a casa de Jessé, ungir um dos filhos de Jessé a rei de Israel, porque Deus tinha rejeitado o rei Saul por causa da sua desobediência. A Bíblia vai dizer que Deus fala com o profeta Samuel para ir até a casa de Jessé. Jessé, quando vai até a casa
de Jessé. Samuel, quando vai até a casa de Jessé, chegando lá, a Bíblia vai dizer que Jessé reúne os seus filhos para Samuel analisar, porque um daqueles seria um futuro rei de Israel. E a Bíblia vai dizer também que até o profeta Samuel, pela sua vista, ele o engana. Ele acha que aqueles que estariam na frente dele naquele momento, naquela sala ou naquele quarto, talvez, eu não sei o ambiente que eles estavam, mas talvez um daqueles seria o rei de Israel. Por quê? Porque eles tinham postura de rei. A Bíblia vai dizer que muitos dos filhos de Jessé fazia parte do exército do rei Saul. Então eles tinham porte físico, eles tinham força, eles tinham postura. Mas a Bíblia vai dizer também que Deus, ele não vê como o homem vê. Deus, ele olha o seu interior. Glória a Deus por isso. Então, o que mais vale a pena é não o que as pessoas veem de você, mas o que Deus vê de você. Amém? A Bíblia vai dizer: entra no seu quarto, fecha a porta e ora o seu Deus que está no secreto, e ele te ouvirá. Então é isso, meus irmãos. Então, quando você tem uma intimidade com Deus, quando Deus ele contempla o que há dentro de você, aí sim, meu irmão, aí se inicia o processo da promessa sendo cumprido sobre a sua vida. Amém? Então, a Bíblia vai dizer que quando Davi estava pastoreando as ovelhas no pasto, e tinha acabado já a seleção dos filhos de Jessé, e o profeta Samuel então pergunta a Jessé: não tem mais nenhum filho? E Jessé diz assim: tem o meu mais novo que está no pasto, pastoreando as minhas ovelhas malhadas, ovelhas com deficiências. E naquele momento então, Jessé, quer dizer, Samuel pede para Jessé buscar Davi, ou pedir alguém para buscar Davi. Quando Davi adentra dentro da porta da sua casa, Deus testifica no coração do profeta Samuel que aquele que ninguém daria nada por ele, que ninguém dava nada por ele, o menor da casa é aquele que ninguém olhava para ele e falava: esse daí vai ser ninguém, não vai passar de um mero pastor de ovelha, né? Mas aquele que acabou de entrar, aquele menino novo, aquele menino jovem, aquele seria o futuro rei de Israel. Deus testifica no coração do profeta Samuel, e o profeta Samuel então unge Davi a rei de Israel. Então isso nada mais é do que a promessa de Deus sendo cumprida na vida de uma pessoa, aonde ninguém dava nada por ela, ninguém acreditava do potencial, mas Deus vai lá, meu irmão, e mostra que você pode ir além. E eu quero falar isso para você. Eu estou aqui para motivar você a ir além dos seus projetos, além dos seus objetivos, além dos seus planos, porque Deus tem promessa a cumprir sobre a sua vida. Amém? E o mais interessante sobre a história do rei Davi é que, a certa feita, um gigante filisteu chamado Golias estavam ali na frente do exército do rei Saul para confrontar, e apenas um soldado poderia guerrear contra ele, para que não houvesse tanta matança entre as duas tribos rivais, né? E nenhum dos homens queriam guerrear com o gigante Golias, porque a Bíblia vai dizer que Golias, ele tinha aproximadamente, estudiosos falam, 3 metros de altura. Ele era um gigante e ele matava desde a sua mocidade, desde a sua adolescência, né? Então quer dizer o seguinte: ninguém tinha coragem de enfrentar aquele gigante, ninguém tinha coragem de ir até a frente daquele gigante para guerrear. E olha que estava valendo algumas coisas, né? O guerreiro, ele recebia a mão da filha do rei, né, como esposa, era isento de impostos e se tornaria um homem rico, mas a partir do momento que ele vencesse o gigante. E nenhum daqueles tinham coragem de enfrentar aquele gigante. Mas aquele menino pequeno chamado Davi, ele foi até levar alguns pães, alguns queijos para os seus irmãos que estavam no campo de batalha, né? E ele viu aquele gigante. E naquele momento então ele pergunta o que era aquilo, e as pessoas explicam também qual seria o prêmio. Davi ali viu uma oportunidade para o seu crescimento, não para o seu crescimento individual, mas para o seu crescimento familiar também, porque a família seria isenta de impostos, ele se tornaria um homem rico, ele seria esposo da filha do rei. Então ele viu ali uma oportunidade. Isso que acontece hoje em dia, muitas das vezes a gente vê um obstáculo na nossa frente, mas nós prefere dar a volta do que enfrentar o obstáculo. E o obstáculo muitas das vezes é uma oportunidade da gente evoluir na vida, da gente crescer na vida, e a gente prefere dar a volta.
Então a partir de hoje eu quero encorajar você a enfrentar os seus obstáculos, enfrentar os seus gigantes. E dando continuidade aqui à história, a Bíblia vai dizer que Davi então resolve enfrentar o gigante, pulando um pouco mais para frente, e a Bíblia vai dizer algo muito interessante, né? Que o gigante olha para Davi e amaldiçoa Davi em nome dos deuses dele, né? Conjectura minha aqui, eu imagino Davi pensando e voltando à promessa de Abraão. Você lembra que a promessa de Abraão fala assim: a Deus vai falar com Abraão, aqueles que te abençoar, eu abençoarei, e aqueles que te amaldiçoar, eu amaldiçoarei. Então Davi, imagina, Davi sabendo que ele era filho de Abraão, que ele era herdeiro da promessa também, pois ele era hebreu, ele entendeu o quê? Que naquele momento então o gigante Golias ele tinha assinado a sua própria sentença de morte, porque se o gigante Golias falou: eu amaldiçoo você em nome dos meus deuses, e a palavra de Deus vai falar que a promessa de Deus sobre a vida daqueles que estão debaixo da tua promessa, a promessa de Abraão, aqueles que amaldiçoar serão amaldiçoados, e aqueles que abençoará será abençoado. Então, a partir do momento que o gigante amaldiçoa Davi, ele está se auto-amaldiçoando. Entendeu? Então esse é o principal motivo, é o principal ato interessante. Por quê? Porque quando nós entendemos que nós estamos debaixo de uma promessa e que tem algo poderoso sobre a nossa vida, nós entendemos que pode vir o gigante, pode vir a dificuldade que for, nós vamos ter visão, não vista, vamos andar sobre a visão, amado. Vamos andar sobre a visão, porque a visão faz a gente prosseguir, a visão faz a gente ir além. Nós estamos debaixo de uma visão, de uma promessa poderosa de Deus. E Deus tem algo muito grande para fazer sobre a sua vida, né? Deus tem algo poderoso para fazer na sua vida. Eu estou aqui para te motivar você a acreditar nos seus sonhos. Amém? Gigante Golias olha para Davi e fala algo interessante que me chama muita atenção. O gigante Golias fala com Davi assim: você vem contra mim com... olha para Davi e fala assim: você acha que eu sou algum animal para você vir me espantar com pedra? Porque Davi foi apenas com uma funda e algumas pedras, 5 pedras se eu não me engano. E o gigante Golias fala isso com Davi: você acha que eu sou algum animal para você vir me espantar com pedras? E Davi olha para o gigante Golias e fala algo muito poderoso e muito interessante, que nós devemos levar isso como base sobre a nossa vida. Davi olha para o gigante e fala assim: você vem contra mim com lança, com espada e com escudo, eu vou contra você com Deus de Israel. Meu irmão, a vitória é nossa em nome de Jesus, a partir do momento que nós levamos o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, conosco, enfrentando a nossa dificuldade. Costumo dizer que aonde nós formos, a gente devemos levar Jesus como o nosso companheiro de viagem, para que quando a dificuldade, quando as aflições bater na nossa porta, e ela vai bater, isso você pode ter certeza, porque Jesus afirma isso. Jesus vai falar que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo e você também vencerá. Então as aflições vão vir, os dias difíceis vão vir, mas quando você leva Jesus como seu companheiro de viagem, meu irmão, faça como Davi: eu vou contra você, minha dificuldade, com Deus de Israel. E Davi foi vitorioso naquela guerra, e o nome de Deus foi glorificado. E essa mensagem que eu quero deixar para você: seja um instrumento de Deus também, né? Não viva somente pela sua vista, mas sim pela sua visão, porque a partir do momento que você vive pela sua visão, você consegue progredir e ir além, né? E não ser estagnado e não ser paralisado somente na sua vista terrena. Amém? E é isso. Essa é a palavra que eu tenho para você hoje. Eu espero que você guarde essa palavra no seu coração, né? Foi algo momentâneo, como eu falei, eu não tenho muito tempo de estar fazendo vídeo, então eu vou estar fazendo vídeo curto, sem muita edição, né? Mas tentando falar algo da parte de Deus para você, e o que Deus colocar no meu coração também, né? Pra gente ter essa proximidade maior. Amém? Fique com Deus, um forte abraço.